Chega mais, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Vamos repercutir a mídia mineira aí, bastante preocupada, desesperada. O Flamengo está muito forte no mercado da bola, fez uma proposta multimilionária para tirar Caio Jorge do Cruzeiro. O Flamengo fez uma proposta de 30 milhões de euros e pode chegar a 35 milhões de euros, segundo o Vender Casagrande, Mauro César Pereira. Vamos aqui nesse corte repercutir o que a mídia mineira está falando dessa bomba aí, por cima das maiores contratações, a maior contratação da história do Flamengo. Eu acho que o André Zoli até trouxe um ponto importante, que é o Flamengo tentando enfraquecer o Cruzeiro. Que eu acho que a resposta do Pedrinho não tinha nem que ser 50 milhões, tinha que ser direto só o não. Por mais que seja difícil um time brasileiro desembolsar 50 milhões pra buscar um jogador, a resposta tinha que ser direto não. Mas não é um não? Não acaba sendo um não? Cara, mas eu acho que um ainda, não, mas ainda abre brecha pro azar. Mas isso acontece muito. Se você dá uma declaração falando que você pode vender o seu jogador pro mercado interno por 50 milhões. Se um time oferecer 50 milhões... Mas nem o Flamengo tem capacidade de oferecer 50 milhões. Ah, eu não sei, Thiago. Mas você abre a brecha. E não sou o Thiago aqui. Tô tão acostumado a discordar do Thiago, tô discordando dele até longe, Lucigol. Mas eu acho que você abre a brecha pro azar, sabe? Tinha que ser direto um não. Você não pode negociar o Caio Jorge pra um adversário que vai disputar tudo com você no ano que vem, sabe? Eu acho que o Pedrinho errou em falar os 50 milhões. Que o Cruzeiro vai ganhar 50 milhões pra poder contratar um jogador, talvez até a altura do Caio Jorge. Mas o Caio Jorge já te entrega, sabe? Eu acho que é perigoso ainda você abrir a brecha pro azar assim pro Flamengo. Agora, o Pedrinho falou em 50 milhões. Mas vocês acham que se o Flamengo chega em 40, que é o meio termo, ofereceu 30. Mais o Cebolinha. 50, você vê que em 40. Não, 40 limpo e não se fala mais nisso. Será que o Cruzeiro seguraria o Caio Jorge com 40 milhões de euros na mesa? É muito dinheiro. Teve muita grana, cara. Então aqui, ó, teve aqui, ó, Júnior Silva, vou ler o chat aqui, que é bom a participação do pessoal. Boa. Falou aqui, ó, 30 milhões de euros pode vender. Confio demais no Nezer Vidia Real. Calma. Vai ser muito titular aqui no Cruzeiro. E outro, Flamengo e Palmeiras são o que... HJ, porque... Hoje. São hoje porque eles fizeram vendas igual a essa do Caio Jorge. HJ eu me peguei, que eu parcelei, desculpa. Eu não entendo essa linguagem jovem, né? Que tudo é breve. VC, HJ, é hoje. Ô, Júnior, desculpa eu ter errado aqui na sua posição, mas é N. É LD. Realmente, assim, o Flamengo e o Palmeiras, eles se tornaram mestres nas vendas, né? Nas grandes vendas. Mas não reforçando o rival. E um valor... Mas se a gente for pesquisar direitinho, é porque, assim, de supetão, já existiram várias situações. Qual seria a última contratação de impacto de um time brasileiro tirando de outro grande clube brasileiro? O Paulinho, eu acho. Paulinho. Acredito que o Paulinho. Outra eu não consigo Foi no final do ano passado. Talvez o Bruno Henrique, mas não foi tão cara. O Bruno Henrique pelo Flamengo. Acho que o Paulinho não chega nessa proporção. O Flamengo tirou de uma vez o Gabigol e o Bruno Henrique, né? Do Santos, né? E o Arrascaeta do Cruzeiro. E o Arrascaeta do Cruzeiro. Aquela janela foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Então, assim, falando do Caio Jorge, né, só para passar os números dele da atual temporada e o tanto que ele foi importante pro Cruzeiro. Um jogador de 23 anos, uma convocação para a seleção brasileira. O ano passado, eu já falando ano passado. É difícil. Em 2025, na atual temporada, foram 46 partidas, 26 gols marcados e 9 assistências. Ou seja, em 46 jogos, ele teve 35 participações em gols. E eu fiz questão de buscar 2024 também, a temporada dele, que foi de poucos jogos. Foram 23 jogos que ele chega na janela do meio do ano, né? Vindo da Itália. E ele fez 7 gols. Mas sabe o que me chamou a atenção nos 7 gols dele? O final do ano dele foi de 5 gols na Copa Sul-Americana. Aí mostra que é um jogador decisivo mesmo. Ele é muito... E de competição grande. Ele marcou 2 gols no Libertad, um na ida e um na volta. Ele marcou 2 gols no Lanús, um na ida e um na volta, e um gol no Racing na final. Então, olha só, a reta final dele, pegando quartas de final e semifinal e final, foi de 5 gols, Luciano.
5 gols marcados. Então, eu vejo que ter o Caio Jorge é importante para o Cruzeiro na Libertadores. Que esse garoto já mostrou o potencial dele, a força que ele tem, a capacidade que ele tem, o modo operante de decidir uma partida que ele tem. Vide os clássicos também na Copa do Brasil na atual temporada. É jogo decisivo, é jogo grande, é jogo que jogador tem que fazer a diferença. E ele fez. Então, pro Cruzeiro, pro planejamento 2026 do Cruzeiro, ter o Caio Jorge é fundamental. Pelo menos é a visão minha. Tem um superchat aqui, só um superchat aqui, que é do Gustavo Henrique. Caio Jorge, será que vai manter a mesma forma esse ano? Eu acredito que é até melhor. Exato. Eu acredito que hoje ele tem mais confiança. É um ano de Copa do Mundo que ele ainda pensa assim e tem a brechinha. A brecha pode acontecer, pode aparecer de ser convocado para a Copa do Mundo. A tendência de um time melhor no entorno dele. Um time melhor no entorno dele. Então, assim, tem elementos robustos, André. Não, sem dúvida. Eu acho, cara, é uma situação muito complicada, porque eu acho que, no caso do Cruzeiro, entra muito na questão da reposição. Caso essa propositalmente o Cruzeiro acabe considerando, ele tem que considerar muito a reposição. O nosso participante no chat, né, o nosso ouvinte, telespectador também, né, porque é o YouTube, ele fala do Neiser Villarreal. Cara, é muito importante ter muito cuidado com esse jogador. É um jogador ainda muito jovem, claro que ele arrebentou. Tem potencial, mas pode não virar. Tanto no Sul-Americano quanto no Mundial Sub-20. Mas, cara, é outro mundo. Tanto que ele tem, o Neiser tem jogos como profissional do Milionários. Alguns jogos, alguns ele entrando como fazer 5 gols por jogo, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Acho que um jogador jovem. Até o início do Vinícius Júnior, né? Que explodiu na seleção de base, Exatamente. no Flamengo. Assim, e além disso, é outro país. Sim. Já tem a juventude. Tem tudo isso. Que é uma adaptação. Que o Arrascaeta teve dificuldade, Muita Luciano. dificuldade, Você acompanhou a gente de lembra. perto. O Arrascaeta, ele olhava pro chão na Toca da Raposa. Sim. E o que ele fazia nos treinamentos, era algo absurdo. Aí eu perguntava assim, poxa, mas por que o Arrascaeta não faz isso no jogo? Fazia muitas vezes, mas não era com a frequência que ele fazia nos treinamentos. Era um jogador muito tímido. Aí foi pro Rio de Janeiro, aí se soltou de vez, e aí esse jogadoraço. Agora, assim, o Cruzeiro é muito importante a manutenção dessa base que foi muito bem, apesar da falta de título na temporada, mas de grandes jogos na temporada. E isso o Pedrinho tá ciente. Se vender, vai ser jogadores ali reservas. E repito, a gente sabe da escassez que é hoje ter homem-gol nos times. Exato. Então, a equipe que tem homem-gol, a equipe que tem lateral bom, gente, lateral bom, na medida do possível, segura, porque não tem toda hora surgindo atacantes que fazem gols com frequência. O Villarreal, a gente viu alguns jogos do Mundial, até mesmo do Sul-Americano, é notável que tem ali um potencial, que tem um talento. Só que a gente sabe também que muitas vezes essa transição de base para principal e pior para muitos jogadores, transição para outro país, bagunça demais a cabeça de jogador. Sim. Bagunça demais. Eu falo de brasileiro que vai para Europa, eu falo de equatoriano que vem para cá, tem vários exemplos. Então, tem que ter calma, cautela, segura o centroavante, trabalha o Villarreal aos poucos, que pode ser um grande jogador sim, e quando o Caio Jorge for negociado. Eu tô com o Luciano, a gente vai voltar a falar do assunto Caio Jorge, que eu acho muito importante, tem muita gente mandando mensagem aqui pra gente, e por falar no pessoal que tá mandando mensagem, deixa o seu like, dê aquela dedada, dê o seu like, eu quero o seu like, o seu curtir, o seu... Tem que revezar, tem cartão, tem lesão. O Vitão, com o Fabrício Bruno, formaria uma dupla de zaga, assim, alta, o Vitão tem muita qualidade de saída de bola, mais do que o Fabrício Bruno. O Vitão é rápido. Os dois têm velocidade. Eu tinha assim, falado seria uma dupla de zaga, assim, incrível. Uma pena o Cruzeiro não contratar. E o Flamengo sabe dessa qualidade do jogador. Quer atrapalhar o negócio, mesmo sendo reserva lá no Flamengo, porque sabe da qualidade desse jogador. Exato, ele não chegaria no Flamengo para ser titular e reforça aquilo que o Andrezão falou, que o Flamengo tá trabalhando até para enfraquecer os rivais. Sim. Até na chegada de jogadores. Isso preocupa, tá? Exato. Cada vez mais. Muito mais, porque além de você preocupar em ter que contratar um jogador, você tem que preocupar com o Flamengo atravessar o seu negócio pra te enfraquecer. Então eu acho isso muito complicado, porque no Cruzeiro ele chegaria para ser titular. Porque eu concordo com você, o Vidalba fez um baita ano, mas eu acho ele muito mais esforçado do que qualidade em si.
E eu acho que no Flamengo o Vitão não chegaria para ser titular, porque o Flamengo tem de fato a melhor dupla de zaga do Brasil. Então, eu acho essa questão muito importante. Seria até incoerente, E o né? torcedor cruzeirense, ele tem que compreender a situação. O Cruzeiro na temporada atual, né? Eu já ia falar na temporada passada. Na temporada de 2025, o Cruzeiro, ele não alcançou algo maior porque ele tinha a conta do chá. É o próximo Concordo. degrau. A conta do chá. É o Era a próximo conta degrau, do chá. Elton. Então, É o próximo degrau. que o Jardim falava muito. Ele tinha a conta do chá. Era assim, eu tenho 11 e tenho, às vezes... 4 ali. Quando dá isso tudo, não. Mas Ele ele, tinha- em uma coletiva falou que tinha 16 jogadores em uma não, coletiva. mas é 2, 3. Tanto é que ele fazia poucas substituições. Ah, mas levava o Henrique, muito era o tempo, Gabigol, levava era. muito tempo pra pegar e fazer as substituições. E qual que é o objetivo do Cruzeiro na atual temporada? É ter... Notícia que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Ô Flamengo, vem cá, deita no divã do HG aqui. Vamos ter uma conversa. Que aí tá sobrando dinheiro, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Só que o que vocês não sabem, eu vou explicar agora, explico pra vocês. Talvez as montanhas de Minas atrapalhem essa informação chegar aí. Cruzeiro hoje é um clube extremamente bem gerido, tem dinheiro em caixa, não atrasa pagamento com ninguém, por vezes paga até à vista suas obrigações. Salários e direitos de imagem aos seus atletas costumam ser pagos até de forma adiantada, e aí eu tô dizendo porque foi relato de jogador pra mim. Tava lá na toca, 2 jogadores falaram comigo, aqui você recebe adiantado. Paga os seus comissionamentos aí aos agentes, sem atrasos também. Tem uma estrutura hoje que nenhum outro clube no Brasil tem, nem vocês aí têm. E por essas e outras, que ninguém quer sair daqui. Ninguém quer sair. O Cruzeiro fechou o ano como o clube com o menor índice de jogadores lesionados e o menor tempo de recuperação dos que foram lesionados. Portanto, gente, nós estamos falando de uma estrutura, de um centro de treinamento que hoje é uma referência no país. Estou falando só de estrutura. Financeiramente está muito bem, obrigado. Paga rigorosamente em dia. Profissionais são respeitados dentro do clube, com todos os compromissos honrados, rigorosamente em dia ou até de forma adiantada. Então não tem um Cruzeiro que está vendendo almoço para comprar a janta. Se quiser levar o Caio Jorge, paga 50 para clube brasileiro, paga 50 milhões de euros. Eu levo aí no Rio. Eu levo. Eu coloco no carro e levo. Caio Jorge é bom de resenha. Vou daqui até o Rio, 6 horas de viagem na resenha, trocando uma ideia sadia, fazendo o carro. Caso contrário, ele fica aqui ou paga 50, ele fica. O Cruzeiro hoje é a terceira força do futebol brasileiro, gente. Caminha para chegar ainda mais num ponto de destaque. Então, se quiser tirar jogador daqui, vai ter que pagar o que o clube quer. Ou eles ficam aqui. Nenhum clube do Brasil vai chegar aqui tirando onda com o Cruzeiro, e não vai mesmo, achando que vai levar jogador por qualquer valor oferecido. Não vai. Não é assim. O Cruzeiro atual não funciona assim. Então, pela sua atenção, meu maior muito obrigado. Passar bem e um beijo na alma. Tchau. Muitos pensam e às vezes não tem um espaço que nós temos. Então é isso, nós vamos tentar enxergar uma coisa diferente, ok? Então vamos lá. O Flamengo ontem, dia 28/12, ele acenou com uma proposta para o Cruzeiro na compra de Caio Jorge por 195 milhões de reais. O Flamengo contactou o Cruzeiro e buscou informações e acenou uma possível proposta, com esses valores. Isso porque o Cruzeiro anteriormente acenou com um interesse num jogador do Flamengo, o Everton Cebolinha. Então, nessa proposta, o Flamengo deu 3 possibilidades. A primeira possibilidade, 30 milhões de euros, 195 milhões de reais ou 22 milhões de reais e o Cebolinha, né? Então, o Cruzeiro, por meio do Pedro Lourenço, né? O Cruzeiro como instituição já veio a público e já informou que não negocia Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros. Eu acho que isso aí dá em torno de 340 milhões de reais, 320 milhões de reais. Eu sei que é muito dinheiro.
digamos, uma diferença muito grande, né? E aí, analisando a estratégia do Flamengo, primeiro, o Flamengo, ele, com certeza, ele ouviu sobre o valor do Caio Jorge, que era 50 milhões, ele não vai oferecer 50 milhões. O que ele faz? Ele joga para baixo, faz a proposta se tornar pública, porque quando ele faz a proposta se tornar... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Peço a vocês, se é novo, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.